Nós queremos convidar agora todos os pastores e presbíteros presentes, e também presbíteros em disponibilidade. Queremos convidar o presbítero Medeiros também para estar aqui conosco, para que venham e se unam à comissão nesta hora aqui sobre o púlpito. Então, gostaria de convidar todos os pastores e presbíteros presentes para que subam até aqui neste momento. Pastores, Altamiro, Wellington, Clori, por favor. Se há mais algum pastor, o pastor Simval, né? Simval, por favor, esteja aqui conosco. Pastores e líderes e presbíteros também, de denominações evangélicas que estão sendo aqui representados, que foram convidados para esse momento, também venham até aqui à frente. É dever desta comissão, então, passar a ordenação e investidura dos presbíteros e diáconos eleitos regularmente no dia de ontem, instruídos e verificada a idoneidade de cada um deles. Nós queremos convidar, então, os presbíteros eleitos para que venham até aqui à frente e, primeiramente, se posicionem de frente para o púlpito, para a comissão. São eles: Daniel Vilas Boas Bartolo, Pedro Augusto Reino Martins e Reinaldo Machado de Sá. E gostaríamos também de convidar os diáconos que foram eleitos para que estejam se colocando aqui na frente, só lembrando que ontem nosso irmão eleito, Clarismar Rosa dos Santos, justificou a sua ausência hoje aqui por motivo de trabalho. Ele será ordenado e investido pelo conselho que se constituirá e pelo seu pastor já designado. Nós queremos convidar aqui o André Eugênio da Silva. O André, fique aqui desse lado, André. O Diogo Alexandre Levreiro. O Juliandro Souza Alves, o Luciano Strabello, o Murilo Gomes Valente, Oriel Fontana Ferreira, Paulo Rodrigo, o Rafael Garcia de Sá, o Renê Marcos Medeiros, o Rodrigo Teixeira de Andrade e o Ronaldo Francisco. Muito bem, queridos irmãos. Podem fazer um meio círculo aqui, isso podem vir. Nós vamos então passar nesse momento a uma instrução pública, uma orientação pública dos irmãos, e nós convidamos o reverendo Davi, presidente do nosso presbitério e membro dessa comissão, para que possa fazer esta instrução aos queridos irmãos. Graça e paz a todos. Eu gosto desta saudação paulina porque ela nos coloca no devido lugar. Nós estamos aqui como fruto da graça de Deus. Nós estamos aqui como uma ação de Deus na nossa vida. E o fruto desta graça, como diz o próprio apóstolo Paulo, é uma paz que excede o nosso entendimento, que nós não compreendemos, mas ela está no nosso coração. Eu quero também deixar aqui inicialmente a saudação do presbitério de Campinas e dizer da nossa alegria em poder participar deste momento, receber esta igreja no nosso concílio. E como disse ontem, quando da eleição dos presbíteros, dos diáconos e
do início da organização desta igreja, a nossa expectativa é que possa haver uma troca, que nós possamos aprender com esta igreja e que o presbitério também possa estender os braços, ombrear com esta igreja para a expansão do reino de Deus na cidade de Campinas. Eu quero aqui então deixar uma instrução aos presbíteros, aos diáconos quanto a este ministério, e há uma instrução formal regida pelo nosso manual de culto, e eu creio que no devido tempo o reverendo Noedi, juntamente com o conselho, vai poder fazer isso comedidamente com os irmãos, paulatinamente, fazendo-os mastigar assim, e de maneira que eu quero nesta manhã trazer aqui um princípio, porque eu creio que a instrução formal sem o princípio, ela perde a sua relevância, ela perde a sua importância, e eu quero deixar aqui então esta instrução aos irmãos. Faço isso de maneira geral, porque também temos aqui pastores, presbíteros, e eu creio que esta palavra serve para todos nós, e nós queremos então pegar uma carona nesta instrução, reavivar isso nos nossos corações, nas nossas vidas. A primeira palavra, ela vem aqui do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, homem de Deus que pôde caminhar diante da vontade do Senhor, colocando a sua vida, colocando as suas intenções, o seu coração na obra do Senhor. E ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos 1 e 2, ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu quero destacar aqui: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Esta palavra é uma palavra importante para nós. Quando nós estudamos um pouquinho mais do significado, o que Paulo queria dizer com esta palavra, esse homem de Deus, de uma maneira intencional, ele desprezou aqui, quando ele usa aqui na tradução ministros, a palavra oikonomos, que significa administrador, e ele usa uma palavra lá diferente desse contexto. Lá no original tem a palavra ruperete. E o que significa esta palavra ruperete? Esta palavra, ela significa remador inferior. O apóstolo Paulo queria trazer aquela imagem no coração daqueles homens, e é o que eu tento fazer também com a ajuda do Espírito Santo, do seu coração nesta manhã, a imagem daquele homem que ficava lá no porão do navio, e com todo o esforço ele remava, fazendo com que o barco chegasse ao seu porto seguro. E Paulo dizendo àqueles homens do passado que tinham incumbência de cuidar da sua igreja, e o Espírito Santo fazendo o mesmo nesta manhã, para a minha vida, para a vida dos demais irmãos que estão aqui, em especial para vocês, nós recebemos esta mesma palavra. Muitas vezes longe dos holofotes, do convés, das luzes, mas sabendo que o nosso trabalho é extremamente importante. Se não remarmos, o barco não chegará ao porto seguro. Ruperetes, Deus tem nos chamado para vivermos com essa disposição no nosso coração. E eu quero convidar você a isso. Várias imagens nós podemos trazer a partir desta palavra. Lembramos que quando Paulo utiliza esta palavra, ele lembra bem que aqueles remadores, eles estavam acorrentados ali, aquele barco, de maneira que não tinha, eles permaneciam ali, independente da circunstância, eles permaneciam dentro daquele barco, e que possa ser assim também. Ele diz que as pessoas aqui da Igreja Presbiteriana Shalom, ao olharem para o conselho desta igreja, ao olharem para a junta diaconal que aqui está, possa enxergá-los como ruperetes, remadores inferiores, pessoas que estão lutando com todas as forças para que esta igreja possa chegar ao lugar seguro. E a segunda palavra que eu quero deixar, do mesmo apóstolo Paulo,
está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15, a primeira parte. É um convite que Deus nos faz no primeiro texto, e Paulo, diante desse convite, em 2 Coríntios 12, verso 15, na primeira parte, ele diz: eu de boa vontade me gastarei, e ainda mais me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda mais me deixarei gastar em prol da vossa alma. Eu creio que esta deve ser a nossa disposição como ministros de Cristo, desejosos de sermos instrumentos nas mãos de Deus, desejosos de sermos usados pelo Senhor, e tendo esta boa vontade, não pelo pastor, não porque as outras pessoas dirão, mas eu de boa vontade, Deus colocou isso no meu coração, eu vou me gastar, e eu vou me deixar gastar em prol da vossa alma. Que seja assim, que Deus confirme no coração de cada um de vocês este chamado, que Deus renove a cada dia na vida de vocês este chamado que Ele tem colocado. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Reverendo Ricardo. Pedir ao reverendo Darcy para que faça uma oração nesta hora, pedindo a bênção do Senhor sobre esses irmãos, depois desta instrução, e que Ele confirme as obras de nossas mãos. Daqui a pouco estaremos impondo as mãos sobre a cabeça dos irmãos, e que o Senhor abençoe as obras de nossas mãos. Oremos. Damos-te graças, nosso Deus e Pai, pela oportunidade desse culto. Damos-te graças pela escolha desses irmãos, que foi pelo Teu Espírito, através da Tua igreja. Nós te louvamos, ó Deus, porque são homens preparados, instruídos, ó Deus, para a Tua obra, para serem servos do Senhor, diante da Tua igreja, diante do Teu povo, e para servir, ó Deus, através da Tua igreja, nesse mundo que tanto carece da manifestação do Teu amor, da Tua graça. Então oramos, ó Pai, para que a bênção do Senhor esteja sobre essas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos proceder da seguinte maneira: nós vamos fazer as perguntas constitucionais aos dois grupos aqui reunidos, depois ordenaremos e investiremos primeiro os presbíteros, que virão até aqui à frente, se ajoelharão, e os pastores e presbíteros imporão as mãos sobre os irmãos, e depois de feito isso, vocês permanecerão aqui para impor as mãos sobre os diáconos também, que virão em seguida. Para a oração de ordenação e investidura dos presbíteros, eu vou convidar o reverendo Silas de Campos para que faça essa oração. Depois eu vou pedir ao reverendo Assir Pereira que faça a oração de ordenação e investidura dos diáconos, que também estarão aqui de joelhos à frente. Eu convido a igreja para se colocar de pé. Nós vamos fazer as perguntas a esses irmãos e depois também faremos perguntas à igreja. Então, tanto os presbíteros como os diáconos responderão afirmativamente erguendo a sua mão direita. E depois também, quando fizermos as perguntas aos membros da igreja, eles também erguerão a sua mão direita, afirmando então assim o seu compromisso. Eu pergunto a vocês, presbíteros e diáconos, vocês creem que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Vocês recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras Sagradas? Sim? Vocês sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim? Vocês aceitam os ofícios de presbíteros, regentes e diáconos desta igreja
e prometem desempenhar fielmente os deveres deste cargo? Sim? E vocês prometem procurar, manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Sim? Obrigado, irmãos. Nós gostaríamos que agora vocês se voltassem para a igreja, porque nós fazemos, então, esta pergunta aos membros da Igreja Presbiteriana Shalom. E vós, membros desta igreja, Igreja Presbiteriana Shalom, reconhecem e recebem estes nossos irmãos como presbíteros, regentes e diáconos desta igreja? Sim? Vocês prometem tributar-lhes toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhes dá direito ao seu ofício? Sim? Amém, irmãos. Nós vamos convidar então agora os presbíteros para que venham até aqui à frente, se coloquem de joelhos, e os irmãos, pastores e presbíteros, nós vamos circular aqui, e o reverendo Silas de Campos vai fazer esta oração. Senhor, neste ato, ordenamos estes irmãos, os investimos no seu cargo de presbíteros desta igreja, e que eles sejam, Senhor, aprovados por Ti. Que não seja uma aprovação tão só e formal da Assembleia que os elegeu, mas que Tu, pelo Teu Espírito, os uses e os aproves para a glória do Teu nome, por meio de Jesus e o Teu Espírito Santo. Senhor, que Tu sustentes a eles, suas famílias, e que eles tenham o coração aqui na igreja, coração para amar, para servir, quer nas horas fáceis e alegres, como também nas horas difíceis, problemáticas e próprias da nossa vida. Sustenta os braços desses presbíteros. E assim, ó Deus, os ordenamos, os consagramos e os investimos para o Teu serviço e louvor. Amém. Amém. Queiram se levantar, irmãos? Agora nós proclamamos e declaramos regularmente eleitos, ordenados e investidos no ofício de presbíteros, regentes desta igreja, os queridos irmãos, tudo segundo a palavra de Deus e a constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. E que, como tais, vocês têm todo o direito a toda animação, a toda honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir que vocês se juntem a nós. Ao final, vocês receberão a destra de companhia para fazer parte conosco nesse ministério. Gostaríamos agora de convidar todos os diáconos para que viessem até aqui à frente. O pastor Assir, por favor, coloquem os joelhos. Vamos da mesma forma erguer as nossas mãos e pondo sobre esses irmãos. Senhor Deus e Pai, um dia revelaste o Teu amor para com a Tua igreja, quando viste a necessidade de que ela tivesse líderes segundo o coração de Jesus. Estes homens que estão aqui, Senhor, de joelhos, humildes e reverentes diante de Ti, como devem ser todos aqueles que Te servem, todos os diáconos que servem a igreja, Senhor, têm que ter a humildade de ajoelhar-se para servir a igreja que os escolheu. Mas antes, ó Pai, de esses nossos queridos irmãos terem sido escolhidos pela Tua igreja,
tu já os elegeste no teu coração. Que eles possam compreender a dimensão de terem sido escolhidos por ti, ó Deus. E que de maneira muito responsável realizem a tua obra à frente do povo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso bondoso e querido pastor. Amém. Queridos, se colocar de pé, queridos irmãos. Da mesma forma, agora nós os proclamamos e declaramos regularmente eleitos, ordenados e investidos no ofício de diáconos desta igreja. Tudo segundo a palavra de Deus e a Constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, que como tais, vocês têm direito a toda animação, a toda honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Nós vamos dar a destra de companhia, então, a esses nossos queridos irmãos, e à medida que os irmãos forem cumprimentando, os diáconos e presbíteros poderão voltar para os seus lugares e se assentarem. Os irmãos permaneçam aqui até o final desses cumprimentos.